Tudo bom? Eu sou o Marcelo Del Debe, você deve me conhecer do Teoria da Conspiração. E eu estou fazendo um teste de um videocast a pedido aqui do pessoal do Templo Hagia Sophia. Então, para experimentar, eles falaram assim, pô, como é que você começa? Então vamos fazer assim, vamos começar do começo. E no começo era o verbo. Então a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Então eu vou decidir pegar dois tarôs aqui, Rider-Waite e Crowley, dos dois mais conhecidos, e fazer uma comparação dos elementos simbólicos de cada um deles. Assim a gente já começa pelo começo. Então o que é o louco no tarô? O que representa a letra Aleph? Então Aleph, ele representa o sopro de Deus. Então é a origem, é o verbo, o comecinho. Então o louco no tarô, sempre que alguém fizer uma tirada, ele representa ou simboliza o início de qualquer jornada. O início de uma busca, o início de uma pesquisa, o início de uma ordem, de uma iniciação, de um projeto, de um emprego, de qualquer coisa. Então ele está representando aqui como a saída de Keter para Rokhmah, ou seja, de Deus para o caos primordial, para a sabedoria. Então o louco ele vai estar sendo retratado sempre como um andarilho, como não um fugitivo, mas um bardo, às vezes um mensageiro, um buscador, um procurador. Então eu estou analisando esses dois grandes tarôs, né, o Rider-Waite e o Crowley. No Rider-Waite, eu vou começar por ele, ele é colocado como um jovem loiro, com roupas multicoloridas, e ele está saindo de uma caverna e pronto para dar um passo para cair num abismo. Ele está carregando uma trouxa com ele e tem uma pena vermelha na cabeça e carrega uma rosa branca na mão. Então isso está representando o quê? Ele está saindo de uma caverna, ou seja, Keter de uma árvore é Malkuth de outra árvore. 10, 1 mais 0 é 1. Então sempre que você está chegando em algum lugar, você está saindo de outro, você não começa nada do nada. Então ele sai de uma caverna e caminha em direção ao imenso vazio. Ele carrega o elemento ar. Então a pena na cabeça representa muito bem isso, essa conexão com o divino e essa conexão com o elemento ar que também simboliza e está relacionado com a letra Aleph. As roupas multicoloridas do louco, do Rider-Waite, representam toda a possibilidade infinita de criar. Então ele tem toda a palheta de cores. Então ele pode criar qualquer coisa que ele queira. A rosa branca vai representar a inocência e a pureza. E o cachorrinho que fica mordendo o pé dele, ele está representando aqueles amigos ou aqueles colegas que não são iniciados e que não conseguem enxergar essa loucura do louco. Então eles estão segurando o cara, tipo, não pula no abismo, não vai cair não. Só que aí que tá, como eles não são iniciados, eles não participam dessa busca, eles não têm aquele conhecimento de que o louco, na verdade, vai atravessar o abismo e vai voar. Essa é uma correlação mais mundana. O Crowley, ele é muito mais otimista, porque ele já consideraria que o tarô dele ia ser usado por pessoas que estudam ocultismo. Então a ideia dele aqui, ele coloca o louco com muito mais símbolos, né? Então ele está em volta de um tufão, que estão relacionado ao elemento ar. Do lado dele tem uma borboleta. Então a borboleta, ela faz as vestes daquela caverna. Então o que é uma borboleta? Ela começa como uma lagarta, ela entra ali num casulo e depois ela abre e voa. Então a gente pode ver uma representação, uma correlação simbólica entre os dois loucos, as duas ideias, né? E a borboleta é multicolorida também, então fazendo alusão aí a toda essa gama de energias. Só que o Crowley vai mais fundo. Então ao invés de um saquinho ou uma trouxa, o louco do Crowley carrega um saco onde ele tem moedas que estão colocados os símbolos astrológicos e planetários. Então a moeda vai fazer relação direta com Malkuth e vai fazer também a relação de todas as energias do zodíaco e planetárias que o louco dispõe. Ou seja, ele também tem toda a característica de criar o que ele bem quiser. Na mão dele, numa delas uva e um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, desculpa, um feixe de trigo, que é a origem ritualística, né? Nos rituais de plantação a gente usava uvas e trigo, e nos rituais de colheita, o pão e o vinho. Isso a gente já conhece muito bem da Igreja Católica, né? Então aqui a gente vai ter uma pomba também no Crowley, que representa o Espírito Santo, o sagrado, o divino, a palavra de Deus. A gente vai ter um crocodilo embaixo,
E esse crocodilo vai fazer uma alusão a uma outra figura mitológica que é Maat. Então ele coloca o louco pelo sentido de pureza. Então, no Egito, quando você tinha que passar para o outro lado, a Maat pesava seu coração numa balança. Se ele fosse mais leve do que uma pena, você estava livre, senão você era devorado pelo crocodilo. Então a ideia do crocodilo embaixo do louco é que o louco ele flutua sobre o crocodilo, portanto ele é puro. Então a ideia da rosa branca de um e do crocodilo no outro. E aqui a gente tem também um tigre mordendo a canela, né? A canela não, a coxa do louco. Então a ideia do Crowley é que você não está dependendo dos outros. Enquanto um amigo, que é o cachorro no Rider-Waite, vai estar te atrapalhando, no Crowley ele assume que você é o iniciado, então ninguém te atrapalha. A única coisa que vai te atrapalhar é o ego. E o tigre está aí justamente representando o ego. O que mais a gente coloca aqui? Ambos os tarôs eles usam muito a cor amarela, que é a cor desse caminho, segundo a Golden Dawn. E o Crowley coloca uma última coisinha bonitinha, que são 2 chifrinhos no louco, que significa um contato direto com o divino. Então, de um lado a gente tem uma pena vermelha, que é essa antena do espiritual, e do outro os chifres, que também são representação do contato com o espiritual. Então, falei um pouquinho sobre a simbologia desses 2 arcanos. Cada artista ele vai trabalhar dentro dessa ideia do Aleph, da pureza, do início, vai trabalhar do seu jeito. Então é muito interessante quando você for estudar tarô, que você não fique com um tarô só. Então vai pegar Marsella, os antigos, diversos tarôs para você poder ter uma noção de como é que essa ideia passou através do tempo e do espaço, nas diversas ordens iniciáticas. Então acho que eu já falei demais, então vou me despedir para esse primeiro teste, espero que vocês tenham gostado.